desabafo corporativo de hoje é: uma agenda cheia te faz menos produtivo. É uma dura realidade em que poucos entendem, né? Porque parece que é inversamente proporcional, não parece? Uma agenda cheia mostra produtividade, quando na verdade, será que? Né? Então, né? E aí eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é ser produtivo. Ser produtivo é gerar resultado, certo? Sim. E gerando Com o resultado menor esforço possível de preferência. com o menor esforço possível. E para fazer isso é importante a gente olhar o que a gente está fazendo. E às vezes você faz 10 coisas que não te levam a esse objetivo, e aí não sobra tempo para o que realmente te leva, para o que dá resultado, né? Porque então, no fundo a gente está falando da diferença entre ocupado e produtivo. Estar exatamente. ocupado não significa estar produtivo, porque não chegou ao resultado final esperado. Exatamente. E aí eu acho que a chave principal para a gente conseguir sair de um lugar de estou muito ocupado para um lugar produtivo é entender, primeiramente, qual é o resultado que eu almejo, onde eu quero perseguir. Porque eu vejo também muitas pessoas metralhando diversas ações ao mesmo tempo, sem entender realmente que resultados ela quer obter. Ou então ela até entende, mas semana que vem já é outro. Aí na outra semana já é outro. E aí não tem aquele alvo. Então, acho que o primeiro ponto é entender aonde eu quero chegar, né? Até porque a gente, de alguma forma, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Já dizia Alice no País das Maravilhas. Sim. E qualquer caminho servindo, obviamente, a gente vai dar voltas, gastar energia, se desgastar, ter estresse e tudo mais. Exatamente. Lembrei aqui de um dado que a gente estava vendo, né, da Harvard Business Review, que alguns estudos indicam que os trabalhadores ocupados são 68% menos produtivos em relação aos colegas que conseguem gerenciar melhor seu tempo e sua carga de trabalho. Pois é, ocupado com o quê? Essa é a pergunta, né? E como que a gente faz para gerenciar melhor nosso tempo? Então, eu acho que o primeiro ponto é entender o que é prioridade e o que não é. Olhar para aquela gama de tarefas que a gente tem todos os dias. E hoje em dia, que a gente tem tarefas já pré-determinadas e outras que vão surgindo. E com o WhatsApp, né, com as redes sociais, isso aumentou muito mais. Antes a gente tinha aquela, no passado, né, agora vai revelar a idade. A gente olhava lá aqueles e-mails, a gente ia e-mail por e-mail. Hoje não, hoje a gente tem mensagens chegando a todo momento, pessoas chegando até a gente, e-mail. Então, primeiro, o que é mais importante, o que é menos importante? E fazer uma escala de priorização parece ser algo simples, mas não é tão simples assim. Porque a grande sensação é tudo é prioridade, né? Você não tem, às vezes, meu Deus, por onde que eu começo? Tudo é importante. E aí, definir esse grau do que é mais importante, no que é menos importante, é fundamental. E mapear isso também, né? Eu tenho um exercício que eu pratico nas palestras, que é a pessoa pensar nas principais tarefas que ela tem, principais não, mas quase todas as tarefas que ela tem dentro do escopo da profissão dela, do cargo dela, e colocar o que é mais vital e o que é mais trivial. Só que tem que ter um referencial. Vital para quê? Trivial para quê? Sim. Então, por exemplo, se eu quero melhorar o engajamento do meu time, talvez conversas no café, um bate-papo, não seja trivial, pode ser vital. Mas se eu tô com um problema das pessoas não conseguirem executar o que elas precisam executar e eu não tô treinando, então a conversa no cafezinho talvez vire trivial. Então, por isso que volta, né? Primeiro definir onde eu quero chegar e depois eu fazer essa identificação. E aí eu vou começar a entender o que vem primeiro e o que vem depois. E com isso, você começa a ser mais produtivo. E acho que você traz essa estratégia para uma gestão mais eficiente do tempo dentro do papel profissional. Nós também temos vários papéis, né? E até né, nós, mulheres, acabamos, ainda no Brasil, mais do que em outros países mais maduros, assumindo mais papéis de cuidado do que, inclusive, os homens. Né? Então, temos mais pratinhos ainda para girar, Somos mas todos... polvo. Temos mais pratinhos para girar. Sim. E aí, uma estratégia, e eu quero ouvir a sua também, mas uma estratégia que eu uso para uma gestão mais eficiente do tempo dentro dos diferentes papéis é, de fato, blocar a minha agenda, é reservar a minha agenda para os papéis. Sim. Então, a agenda, eu começo
o que é mais importante para mim hoje é saúde, né? Até fiz um post recentemente dizendo que saúde é a nova riqueza. Eu acredito nisso. Eu também. E paz interior é o novo sucesso. Olha, E gentileza é a nova moda. Daí eu brinquei. A Vanessa Spirandel comentou: nossa, então agora eu posso estar na moda. Eu falei, eu também, porque eu não sou uma pessoa de moda. Mas se a moda é gentileza, vamos entrar na moda. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? Eu bloco a minha agenda, né? Reservando primeiro o papel do autocuidado. Boa. Então, primeira coisa que eu reservo na agenda do mês inteiro é o autocuidado. Depois do autocuidado, lifelong learner. Né? Então, eu preciso estar estudando, eu preciso estar me atualizando. É uma necessidade minha. E aí é que vem depois os outros papéis. E aí eu bloco, e aí dentro dos papéis é que eu tenho a priorização. É isso. Tem alguma estratégia também para... pensando em múltiplos papéis? Não, eu acho que excelente o que você trouxe, até porque, né, já tem aquele velho ditado: coloca a primeira máscara de você, de oxigênio, para depois auxiliar as outras pessoas. Então, a gente precisa estar com uma musculatura emocional, mental, forte, para a gente enfrentar o nosso dia, seja ele profissional ou algumas tarefas pessoais. Mas eu brinco, né? A gente até falou no outro episódio que nós somos um ser humano só. Não dá para separar. Então, o que é interessante? A gente tem uma agenda única. Não colocar, tipo, quando eu vejo as agendas de alguns mentorados, só tá o profissional ali no checklist. E ter um espaço para o pessoal é fundamental, principalmente para quem trabalha numa jornada híbrida, ou numa jornada home office, porque você vai parar para fazer o almoço, de repente, para buscar o filho, para ir numa academia, fazer alguma pausa para respirar, para meditar. Então, é importante que dentro desse checklist de tarefas, dentro desse meu cronograma, eu contemple eu como um ser humano único. E aí, sim, fica muito factível. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem ser produtivas porque elas não visualizam o dia na totalidade. Elas ficam fracionadas naqueles tópicos colocados ali na medida que ela vai lembrando, na medida que vai acontecendo. E aqueles tópicos não tem ali um olhar de quanto tempo dura para fazer cada tarefa, né? E aí, às vezes, não tá ali contemplado que parou para almoçar, parou para buscar o filho, não tá contemplado. E aí fica uma agenda irreal. E sempre no final vai dar frustração. Porque é uma agenda como se você conseguisse dar conta de tudo sem beber água, sem comer, sem ir no banheiro, sem respirar, sem atender um telefonema, embora atender telefonema eu odeio, e assim por diante, né? Com certeza. Então, isso é uma boa dica, inclusive, para a questão de saúde mental mesmo, pensando nesse ser mais produtivo. E, assim, como a gente falou no início, a produtividade é resultado. E pessoas que têm resultado são mais felizes. Então, é um ciclo virtuoso aí, que uma coisa vai conectando a outra, né? E acho que isso é uma coisa legal, né? Como que a gente distingue, né, uma agenda cheia de uma agenda cheia que só vai adicionar estresse, exaustão, de uma agenda que gera resultado, né? De alguma forma, inclusive na montagem da agenda, eu, pelo menos, vou aqui também contar uma outra dica. Eu monto a agenda do mês. E na agenda do mês, eu faço um dashboard. Eu faço Ai, que chique você. De algumas questões que são importantes para mim. Então, de alguma forma, eu vou medindo o resultado literalmente. Então, se eu planejei e realizei... Check. Se não, risca. Então, eu tenho uma cor para mostrar... No caso, eu faço eletrônica, mas eu também adoro papel para rabiscar, tá? Então, adoro pintar. Eu sou misturada. Tenho umas coisas eletrônicas e outras manuais. Mas vai, continua. Então, e aí o que acontece? Eu vou literalmente fazendo um indicador... E aí é mês contra mês, ano contra ano, né, de evolução daquele tópico especificamente. Então, ali, de alguma forma, aquilo cabe aquela atividade no planejamento, mas se o resultado está sendo alcançado, então, óbvio, eu planejo desde que caiba, né? Uma vez que coube, porque ela é priorizada, número 1, depois que ela coube, o quanto eu consegui realizar. Né? E isso, para mim, é o indicador de resultado. Show. Isso é muito legal, porque você não só está planejando sendo produtiva, mas você está se auto-monitorando, fazendo uma autogestão ali, para ver se realmente aquilo está sendo cumprido, né? E que é até uma segunda etapa, né, da produtividade, porque também aquilo que você não mensura, você não evolui.
Exatamente. Então, muito legal, muito bacana mesmo. Não, então, e aí você falou de saúde mental, né? 79% dos colaboradores afirmam que o excesso de tarefas e a falta de tempo para completá-las são suas principais fontes de estresse, segundo a Sociedade Americana de Psicologia. Esse excesso é justamente não entender o que vem antes e o que vem depois. Por que a gente precisa ranquear prioridade? Porque, às vezes, aquilo que não é tão prioritado, ela consome tanto nosso tempo que quando chega no final, a gente não tem mais nem cognitivo Para executar. para executar aquilo que é mais importante. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu aprendi tem uns 4 anos para cá, é da gente... Primeiro ponto, ferramenta boa que funciona para você. É verdade. Então, tem vários aplicativos no mercado e tal, mas peraí, o que funciona para mim? Para algumas pessoas é papel, vai no papel, vai na paz com relação a isso. Se é virtual, vai no virtual. Eu gosto dos dois. Para compromisso agendado é virtual, porque me alerta, me lembra, né? Eu tenho ali um script para seguir. Agora, quando se fala de tarefinhas do dia a dia, eu gosto de escrever. Esse é um primeiro ponto. Mas o que eu aprendi, né? Que eu estava falando. Eu aprendi que é importante que a gente comece pelo que a gente menos gosta. Pelo que a gente menos gosta. Para evitar a nossa amiga postergação? Exatamente. Procrastinação, na verdade. Não é nem só postergar, porque procrastinar mesmo, né? Porque imagina, você acordou, você tá com um pico de energia, né? A gente é igual uma bateria de celular. Vai passando o tempo, vai gastando esvaziando essa energia aí. Então imagina, eu tô no meu auge e eu já não tô querendo fazer. Imagina no final do dia. E aí, será que a gente vai ter na nossa vida sempre coisas que a gente só gosta de fazer? Não, né? Adultos fazem o que é necessário fazer. Então, sim, teremos tarefas que a gente não gosta tanto, né? E se você estiver no nível que você possa delegar, parabéns. Mas se você não tiver essa oportunidade de delegar o que você não gosta, então coloca como a primeira coisa. E aí tem 2 motivos por isso. O primeiro a gente já falou, que é para não procrastinar. E o segundo motivo é que quando você faz algo que era penoso, você libera endorfina e dopamina no seu organismo. Ou seja, você vai fazer o que você gosta na sua máxima potência. E ainda tem mais. Renova. Exatamente. Dá uma economia de energia. E ainda tem mais. Fica na nossa cabeça se a gente não faz. Tem que fazer aquele relatório. Tem que responder aquele e-mail. Então, fica te perturbando o dia inteiro. Todo. É igual uma roupa que você rasga na hora de sair de casa e não quer voltar para trocar. Vai ficar o dia inteiro com aquele rasgo te incomodando, aquele botão caído, etc. É isso, exatamente. E aí você não faz. Aí você não faz na sua plenitude o que você gosta. Então, eu já tenho isso, né? É igual ir pra academia. Eu vou com raiva e volto feliz. Já acabou. Você vai de manhã também, igual eu, né? Sim, bem melhor. Mas aí tem uma questão que você falando, eu me lembrei, né? E aí tem um dado também da Forbes interessante. Empresas que promovem técnicas de gestão de tempo eficazes, como priorização de tarefas, que a gente já falou bastante, e limitação de reuniões, que a gente tem que falar, vem um aumento de até 23% na produtividade da equipe, segundo a Forbes. Olha, isso aí é polêmico, hein? Então, mas esse é o ponto, né? Quantas reuniões podia ser simples e-mail, uma simples palavra, no cafezinho? E eu acho que isso se acentuou muito, né, com a pandemia. Você sentiu isso? Que a reunião para reunião, da reunião, né? A reunião para alinhar a próxima reunião, para definir a pauta, para depois alinhar a reunião, para depois E que horas que a gente executa o que a gente define na reunião, né? E isso claro, a gente acabou ficando mais digitalizado e é muito mais fácil, né, intuitivo, eu chegar com você e falar, ó, faz isso, isso e isso, esse é o caminho, essas são as diretrizes, do que eu ter que escrever um e-mail e nem sei se a pessoa vai ler. E se ela lê, eu não sei se ela vai entender. Então, eu acho que é uma necessidade, assim, né, dos gestores, porque são eles que puxam as reuniões, na maioria das vezes, de praticidade e de garantir o entendimento, que veio essa acessibilidade na pandemia, porque antes era tudo muito mais presencial, então era mais custoso fazer uma reunião, né? Já ia ter que providenciar um coffee, todo mundo para o mesmo lugar e tal, e hoje não. É só criar um link, estamos ali. Mas, de fato,
Muitas reuniões poderiam ser um e-mail, poderia ser uma mensagem de WhatsApp, poderia ser algo muito mais sucinto, né? Não, então, eu estava aqui lembrando. Há mais de 15 anos atrás, meu marido e eu lemos um livro, Get Things Done, que ele dava a dica de você reservar o tempo para as atividades. Não só reservar o tempo para os compromissos, mas reservar para as tarefas. E isso é uma dica boa, porque, como é tudo muito digital, hoje, literalmente, as pessoas nem se falam para agendar uma reunião. Elas vão lá, olham se está vago na sua agenda e colocam a reunião. Nem te pergunta se você de fato pode, porque pressupõe que estando livre você pode. Então, se você reserva espaços na sua agenda para os projetos, para as atividades, a pessoa não vai encontrar espaço vago. Outra coisa, por exemplo, eu tenho por prática fazer o one-on-one semanal com diretos, né? Já está bloqueado na agenda o ano inteiro. O ano inteiro. E entre diretos, eu reservo um dia da semana. Então, normalmente, segunda, eu gosto de... Claro, isso numa posição exclusiva. Hoje eu não tenho mais posições exclusivas. Então, como eu tenho várias posições de RH, é um pouco mais difícil essa dinâmica que era semanal. Então, era segunda-feira, era o dia de alinhamentos mais do negócio. E sexta-feira, no final da semana, era o alinhamento mais com os diretos. Então, eu tinha chefes e pares no primeiro dia e equipes no último. Claro que a gente se falava... Ao longo dessa semana. Ao longo da semana, mas a one-on-one para passar geral era no final da semana. O que acontece? As pessoas esquecem também de reservar, não é só reservar as reuniões, os compromissos e as atividades, espaço para as atividades, mas reservar o descanso. Sim. Porque eu sempre tive a mania de fazer na sexta-feira, que era um dia que, mesmo desde 2017, eu fazia home office às sextas. Então, eu fazia one-on-one à sexta, porque, por incrível que pareça, a minha conexão era total. Não tinha ninguém para interromper, porque eu estava no meu escritório, na minha casa, a pessoa onde ela estivesse, e ninguém me interrompia, porque ser RH é ser interrompido 24 horas. Aí eu imagino. 24 horas alguém te interrompe. Bia, 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 Bia. Então, era a melhor coisa, por incrível que pareça, até as poucas vezes que eu fiz o one-on-one presencial, eu até ficava com dificuldade de fazer o one-on-one presencial, porque no computador a minha foco era tão grande, sabe? Era só eu e o computador, meu escritório é desse tamanho, é um ovinho, então era maravilhoso. Mas essa é uma dica importante, também reservar o espaço do intervalo. Sim. Eu bloqueio na minha agenda horário de almoço, intervalos, bloqueio de deslocamento. Fundamental. Porque eu tenho uma agenda para clientes que manda o link e ele reserva o horário comigo, porque eu ainda não tenho mais tempo de estar... qual é o seu dia disponível? Qual é o meu? Então, eu mando o link e a pessoa vai lá e reserva. E aí, início, eu penei, porque as pessoas reservavam num horário que estava, entre aspas, livre, mas eu estava me deslocando para vir aqui gravar, por exemplo, para ir até uma reunião presencial. Então, hoje até os deslocamentos são bloqueados. E isso é se respeitar, né? Porque também tem muita gente que no carro mesmo abre uma reunião, não sabe dizer não. Enfim, e isso é um ponto muito importante quando a gente trabalha a produtividade. A nossa habilidade em falar não. E aí, acho que você trabalha isso nos seus workshops, nas suas palestras, bastante esse tema. Sim. Né? E aí me lembrou também de uma palestra que eu tenho de auto-performance. Porque para eu poder falar não, eu preciso saber o que é importante para mim. Sim. E por isso auto-performance como o segredo da alta performance. Perfeito. Né? Então, acho que a gente volta sempre... Para dentro, né? Para dentro, antes de ir para fora. E para fechar, o que você deixa aí de mensagem final sobre esse tema que é uma agenda cheia te faz menos produtivo e não mais produtivo? Eu acho que a gente tá com uma mania agora também, enquanto sociedade, de falar que ser ocupado é um lifestyle, né? Por exemplo, e aí, como é que você tá? Tô na correria! Quantas e quantas vezes eu já falei e quantas vezes eu já ouvi isso. E, querendo ou não, é uma forma de vício também, né? A gente teve já outros momentos falando de workaholic, enfim. Mas essa ideia de que estar ocupado é algo positivo
faz com que isso fique no lugar destrutivo dentro da gente. Porque se a gente consegue fazer uma agenda mais fluida, se a gente consegue colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante e deixar para depois o menos importante, a gente vai sim ter mais tempo. Até o próprio Christian Barbosa, que escreveu o livro Tríade do Tempo, ele explica muito bem isso. E eu acho que para quem tem dificuldade com planejamento, esse é um excelente livro. Ele é didático, verdade. simples e pontual. Mas ele fala justamente isso. Se você coloca em primeiro lugar o que é mais importante e circunstancial para depois, você nunca vai estar no urgente. Você nunca vai estar apagando incêndio e você vai ter uma qualidade de vida maior. Mas tem pessoas que, mesmo quando estão finalizando ali o dia, conseguiram cumprir tudo, sentem um vazio de, não, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Será que está faltando? Então, trabalhar também esse nosso vício em fazer, essa nossa ideação de que estar ocupado é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de que eu tenho sucesso, e ver que o sucesso, na verdade, é você conseguir fazer com mais efetividade, tendo resultado e diminuindo cada vez mais o seu esforço, aí a gente vai caminhar, né? Trabalhando primeiro o modelo mental e aí depois as ferramentas. Olha, você me falando isso me deu uma vontade de fechar, sim. Ó, vai. A agenda cheia pode sim te fazer mais produtivo, desde que ela seja cheia de espaços para você, pois você já entregou o que tinha que entregar em pouco tempo e menos esforço. Uau! Acabei de Arrasou! inventar aqui.